Qual o lugar mais quente do mundo? Olá, aqui é a Radassa Carvalho e eu vou trazer para você um vídeo hoje falando dos 10 lugares mais quentes do mundo. Segundo a Organização Mundial de Meteorologia, reconheceu então oficialmente o Vale da Morte na Califórnia, Estados Unidos, como um dos lugares mais quentes no mundo. Mas antes de começar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, porque toda semana informações, notícias, matérias exclusivas aí para aumentar o seu conhecimento. Se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário é muito importante para o nosso canal, para o desenvolvimento dele. Então vamos lá. O calor pode ser uma esperança para quem espera o frio no hemisfério norte. Mas em alguns lugares do mundo a temperatura chega a extremos em que viver é insuportável. De acordo com a Discovery Channel, é difícil definir realmente qual o lugar mais quente do mundo. Os desertos mais quentes da Terra, como o deserto do Saara, Gobi, Sonora e Lutz, estão tão remotos que é difícil ter acesso e manter uma estação meteorológica nestes locais, e também isto se torna impraticável, disse o pesquisador David. Ele afirmou ainda que a maioria dos lugares mais quentes do mundo simplesmente não foram medidos diretamente por instrumentos de precisão. A boa notícia é que não há uma temperatura definida de quanto os humanos não conseguem mais aguentar, e o grande problema é mesmo lidar com a umidade. Por isso, o jornal inglês listou os 10 lugares mais secos do mundo. Então, vamos conferir o primeiro da lista: o Vale da Morte na Califórnia. Essas imagens que você está vendo é deste vale. Lá já atingiu 134 graus Fahrenheit, o que equivale a 56,7 graus Celsius. No dia 14 de setembro, a Organização Mundial de Meteorologia reconheceu oficialmente o local como os mais quentes do mundo ao registrar 57,8 graus Celsius. Próximo local, Dalol, segundo, na Etiópia. Dalol, essas imagens que você está vendo, é considerado o local inabitado mais quente do mundo e registra médias máximas acima de 41 graus Celsius. Nós também temos outros locais, como em terceiro, o deserto Lutz, no Irã, onde as temperaturas passam acima de 70,7 graus Celsius. Foram registrados neste deserto iraniano essas temperaturas altíssimas. O calor é tão extremo no deserto Lutz, no Irã, que é quase impossível visitas a este deserto. Quarto, a outra cidade em que o termômetro aumenta ali e as temperaturas chegam a 53,9 graus Celsius é na cidade de Tirat, Israel. Esta cidade ela é conhecida como o lugar mais quente da Ásia e já presenciou essas temperaturas chegando a quase 54 graus Celsius. É muito quente para se viver. Porém, a cidade de Tirat, em Israel, é uma cidade habitada. Mesmo com o calor extremo, é possível morar nesta cidade. Temos ainda a cidade de Gadames, na Líbia.
Neste local, em Gadames, a temperatura ela chegou também a 55 graus Celsius facilmente, onde o calor é muito intenso. Porém, pelas fotos nós podemos identificar que na cidade de Gadames é possível morar e habitar também nestes 55 graus Celsius. Outra cidade que foi considerada, segundo esta pesquisa, é a cidade de Wadi Alfa, no Sudão. Essa cidade, ela faz fronteira com o Egito e já atingiu aproximadamente 52,8 graus Celsius. Uma cidade muito quente, porém uma cidade habitada pelo povo do Sudão. É uma cidade onde o calor é insuportável. Para muitos que ainda estão neste país, eles sofrem com as altas temperaturas, porém ainda não é uma opção eles saírem desta cidade devido à pobreza local. Outra cidade que nós podemos colocar nesta pesquisa é Timbuktu, uma cidade do Mali. Essa cidade já registrou a sufocante temperatura de 54 graus Celsius, uma cidade em que a temperatura atinge altas ondas de calor e o povo fica à mercê dessas altas temperaturas. A Austrália, um estado quente de lá também, é o estado de Queensland. Sim, lá a temperatura chegou a atingir 68,9 graus Celsius, uma cidade muito quente no estado australiano, conhecido também por seus animais peçonhentos. Essa cidade, ela atinge temperaturas altíssimas, porém vemos aí um litoral extraordinário que dá para se refrescar nestas águas cristalinas maravilhosas no continente australiano. Queensland é um estado totalmente quente. Outro local em que as temperaturas são extremamente quentes é em Turfan, na China. Esta área fica a noroeste da província chinesa de Xinjiang e já viu temperaturas acima de 50 graus Celsius. O calor extremo também nesta região chinesa é de causar espanto e muito calor para os seus habitantes, para os seus moradores. Se refrescar durante esse calor é algo inevitável e precisa de muita água para se hidratar durante os períodos de alta temperatura nesta cidade chinesa de Turfan, na China. E em 10º lugar ficou a cidade de Kebile, na Tunísia. Esta cidade tunisiana já registrou 55 graus Celsius. Uma onda de calor é um fenômeno climático caracterizado por uma sequência de ao menos 3 dias consecutivos com temperaturas máximas ou mínimas mais altas do que as esperadas para a mesma região e para a mesma época do ano. Na Tunísia, a cidade de Kebile faz calor constantemente, por isso é a 10ª cidade considerada uma das mais quentes do mundo. Nesta cidade também a água é essencial para se viver, pois as ondas de calor são constantes. E no Brasil? Será que no Brasil nós temos um calor extremo?
como tempo seco e recordes em temperaturas? Com certeza, de acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, essa onda de calor, que atinge também o Brasil, é causada por uma massa de ar aprisionada. Um sistema de alta pressão faz com que o ar quente desça e se acumule próximo ao solo, impedindo que ela suba e perca calor. Embora faça parte do sistema atmosférico, as ondas de calor estão se tornando mais comuns e mais intensas. Sendo assim, elas representam um sério risco para a saúde humana e para os ecossistemas. Além do ciclo natural, que explica as ondas de calor, as mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global estão intensificando esse fenômeno. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as ondas de calor são um dos desastres naturais mais perigosos do mundo. Elas causam mortes e danos muitas vezes despercebidos. Se essas ondas de calor já têm incomodado a muita gente, imagine então quando se cumprir o que diz a Bíblia. Apocalipse 16 diz o seguinte: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se e a glorificar a Deus. Depois de tudo isso, virá então o juízo final e o grande trono branco, que, segundo a Bíblia, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo final, que confirma a sentença recebida por cada pessoa no seu juízo particular. E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Depois que os céus passarem, os elementos se desfizerem, e a terra e as obras que nela há se queimarem, Deus ressuscitará a humanidade e reunirá diante do seu trono para julgar os mortos segundo as suas obras no mundo, segundo Pedro 3:10-13. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20:12. De acordo com Mateus 10:26, diz o seguinte: portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Segundo o evangelista Mateus, tudo será revelada. Tudo que se fizer às escondidas em vida será revelado diante do tribunal de Cristo. Nesta fase, ocorrerá também a segunda vinda de Jesus à terra, que já foi destruída, para também julgar a humanidade ao lado do Deus Pai. E aqueles cujo nome não estiverem no livro da vida receberão o castigo eterno, sendo estas pessoas lançadas em um lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15. Como se fosse uma espécie de segunda morte. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas
aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que sim é a segunda morte. Apocalipse 21:8. Os justos, porém, depois do juízo final, viverão eternamente em uma nova terra, em novos céus. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça, 2 Pedro 3:13. E quando todas estas coisas se passarem, estiverem sujeitas, então o Filho do Homem sujeitará todas as coisas para Deus em todos nós, que nós possamos estar firmados com Jesus, para não sermos lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, apesar de vermos vários estados e cidades muito quentes, também teremos outras possibilidades, segundo a Bíblia, de passar por temperaturas ainda extremas.